eu sou Denis Guatini e queria te apresentar o projeto da Lutheria Online. No ano de 2019, eu me formei como luthier aqui na cidade, na Escola de Lutheria de Atibaia, realizando assim um sonho de longa data que eu tinha, que era construir um instrumento com minhas próprias mãos. Muitos anos já tinham passado desde que parei para pensar uma vez o bom que isso seria, legal, fabricar um instrumento que eu gosto, um violão. E longo foi o caminho percorrido, porque eu saí do Uruguai, meu país, rumo à Espanha, na procura de adquirir conhecimentos. E muitos anos passaram, fiz muitos quilômetros e até cheguei a esquecer um pouco dessa ideia de ser luthier. Mas daí no ano de 2012 eu vim para o Brasil, primeiro em São Paulo e depois em Mairiporã. E foi aí em Mairiporã, em 2015, que eu conheci o senhor Eugênio Foma, um luthier, um mestre luthier muito bom, reconhecido internacionalmente. E foi ele que acendeu de novo a chama, o desejo pela madeira de novo. E ele falou da Escola de Lutheria de Atibaia e dos cursos. Foi aí que essa notícia foi uma excelente notícia. No mesmo dia eu já mandei uma inscrição para fazer o curso, mas não foi dessa vez, porque a Escola de Lutheria é focada para os moradores de Atibaia. Eu morava em Mairiporã, assim que não foi dessa vez, tocou esperar mais um pouco. Mas em 2018, depois de mandar várias inscrições e não conseguir, eu resolvi mesmo mudar para Atibaia atrás de conseguir realizar o sonho. E foi assim que em 2019 eu me formei. Em 2020 surgiu a ideia de fazer um projeto para a divulgação do ofício e assim aumentar o interesse das pessoas. Nesta série de 3 vídeos eu vou te apresentar um pouco de conteúdo sobre luteria e construiremos um ukulele soprano, uma lira finlandesa e um caixinho. Mas antes de começar, eu quero agradecer à Prefeitura de Atibaia, ao Conselho de Cultura, à Secretaria de Cultura e ao Ministério do Turismo, que por meio da Lei Aldir Blanc permitiu que hoje esteja aqui com vocês. Eu espero que vocês gostem do resultado e muito obrigado por assistir. A luteria é uma atividade que abarca múltiplas disciplinas. Por exemplo, música, arte, física acústica, desenho, entre outros. Além da habilidade no trabalho com madeira e ferramentas manuais. O que é um luthier? Luthier é o artesão que desenha, fabrica, vende ou faz reparos de instrumentos musicais de cordas, como por exemplo, violões, cavaquinhos, viola caipira, violinos, violoncelos, contrabaixo, ukulelês, entre outros. A palavra luthier é francesa e deriva de luth, que significa alaúde, que por sua vez é procedente do árabe al-ud. Temos aqui 2 tipos de formas para instrumentos musicais, as mais comuns entre os luthiers. A tradicional soleira, desenvolvida pelo método espanhol, os luthiers que trabalham especificamente com os violões flamencos, que utilizam esta forma, que é diferente da tradicional europeia, francesa, italiana, alemã, que seria esta outra aqui.
que é uma forma interna, onde o instrumento, a caixa é montada internamente à forma. Na soleira, você vem com o tampo, primeiramente, colado junto com a lateral já dobrada. Nessas ranhuras entra uma peça em formato de L que vai dar sustentação na colagem da lateral no tampo. Ao mesmo tempo, nessa construção, o tróculo interno e o tróculo externo são um bloco só na construção desse método espanhol. A lateral entra precisamente numa ranhura feita entre esse bloco, formando o tróculo interno e o tróculo externo, que virá colado no braço. Então a caixa já sai montada com o braço. Por último, finaliza-se com a colagem do fundo, que tradicionalmente é um fundo curvo, e o tampo tem um ligeiro abaulamento no violão flamenco. No método, a gente faz a correção da inclinação do braço, modificando a escala. Fazemos um corte descendente com 2 milímetros de desvio, fazendo assim o ajuste de braço. Diferentemente do método francês e europeu, aonde fecha-se a lateral, dobra-se a lateral, cola-se o fundo primeiro com o tróculo interno e a culatra dando estrutura à peça, finalizando com o tampo, ou seja, o oposto do método espanhol. E o braço ele é colado com um tróculo externo, comumente chamado ou popularmente chamado de saltinho, e a compensação, a escala é colada no braço e a compensação, o desvio é feito na colagem da peça braço, soleta e pala, desviando de 1,5 a 2 milímetros nessa compensação da força de tração das cordas. Basicamente seria essa a diferença entre os dois métodos. E existe um método híbrido onde tenta-se mesclar as duas possibilidades. E cada luthier tem um jeito diferente de trabalhar com essa forma híbrida. Muito bem, bom, estamos aqui para ver algumas madeiras. Eu vou te apresentar algumas madeiras que eu tenho aqui. Eu tenho a sorte de ter comigo aqui essa madeira, é um jacarandá da Bahia. Ela é uma das melhores madeiras que tem para fazer fundo e lateral de instrumentos de corda. Um violão, viola caipira, cavaquinho, ukulele. Ela é excelente madeira, é uma das mais procuradas por ter umas qualidades sonoras muito boas e além da beleza dela. Ela é excelente, ela é muito bonita. É uma madeira que ainda precisa ser trabalhada, mas ela é excelente. As propriedades delas das melhores. Aqui temos seguimos com jacarandá da Bahia também. As laterais, que seria o conjunto desse aqui, seria para as laterais. Nesse caso é um fundo para cavaquinho ou ukulele, algum instrumento pequeno desse tipo. E aqui as laterais. Ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais escura, mas o veio é perfeitamente radial. Vocês como podem observar aqui, se a câmera pega. A perfeição dessa madeira. E bom, queria mostrar para vocês. Vou passar para alguma outra que eu tenho aqui para vocês saberem um pouquinho
para que se usa cada madeira. Essas aqui, madeiras de alta densidade para fundo e lateral, nesse caso Jacarandá da Bahia. Essa madeira que temos aqui é um cedro libanês, um cedro do Líbano, uma madeira muito boa para tampo, para fazer o tampo do instrumento, e pode ser a estrutura interna também. Dá para ver os veios dela. Cada linha dessas escuras seria para corresponde ao que seria os anéis de crescimento da árvore, que podemos ver uma mais escura, uma clara, uma escura, uma clara. Isso escura é inverno, clara é verão. São muitos anos, como você pode ver aqui. Cada linha dessas aqui representa um ano, praticamente. E então dá para ver, são árvores centenárias. É uma outra madeira que tenho aqui para tampo, cedro do Líbano. Bem, continuamos aqui com algumas madeiras que estou mostrando para vocês. Neste caso aqui, um jacarandá africano, uma madeira excelente também, assim como o jacarandá da Bahia. Ele é usado para fundo e laterais. Aqui temos um jacarandá africano, muito bom, madeira excelente, seca, estabilizada, um corte perfeito, radial, quase 100% radial, dá para ver os veios. E aqui temos as faixas, o conjunto dela, as laterais, estão bem grandonas. Essa tive a sorte de ganhar, é um presente do Sr. Eugênio para mim, fiquei muito contente e vai dar um instrumento excelente, um jacarandá africano, madeira excelente para fundo e lateral. Bom, aqui temos mais madeira, continuamos. Temos aqui uma braúna ou ébano nacional, uma madeira muito boa, excelente para fazer escalas, madeira dura, substituta do ébano africano, dá para substituir tranquilamente. Uma madeira excelente também, vai fazer parte de um violão futuramente. E, bom, ainda precisa ser trabalhada, dá para ver as marcas brutas, né, do corte da serra. Quando foi cortada ainda precisa ser trabalhada, mas vai dar uma escala excelente também. Isso, a braúna, ébano nacional. Aqui temos umas faixas que vão ser as faixas do nosso ukulele. São faixas de cedro vermelho que temos aqui. Também uma madeira boa, mas não de tão qualidade, tão alta qualidade. Mas é uma madeira bem usada, sobretudo para primeiros instrumentos, né? E começa, por ser uma madeira mais econômica. Mas ela é boa, ela serve, dá para fazer muita coisa com ela. Seria o cedro vermelho, essas duas aqui. Nesse caso são duas faixas. Essa madeira aqui, que eu tenho é uma amostra, um pedaço de acho que foi algum tampo, um fundo, perdão. É uma madeira que se chama pau-violeta ou Kingwood, madeira do rei, seria. Excelente madeira, dá para ver a beleza que ela tem. Os veios são muito bonitos, radial, praticamente 100% radial, umas leves ondulações, mas é uma madeira excelente também. A cor dela é muito bonita. É uma madeira usada também para fundo e lateral. Ou soleta também dá para decorar nosso instrumento com uma soleta de Kingwood. Aqui vou mostrar uma outra parecida, se se quer, com essa no sentido dos veios. Essa aqui é Tulip Wood, madeira tulipa. Ela chama assim por causa da cor,
que é uma cor parecida com as tulipas, aquela flor. É uma madeira muito boa também, bonita, uma sonoridade excelente. Também usada para fundos e laterais. Eu sou Mário Marco, formado em Física pela USP, pós-graduação em Astrofísica, mestrado inacabado em Mecânica Quântica. Sou também artista plástico de formação e luthier. Atual coordenador e professor da Escola de Luteria de Atibaia. Em 2010, num projeto piloto aproximando as tradições culturais como as congadas e a própria Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia, que foi o núcleo principal do início desse projeto piloto. As madeiras desse primeiro projeto foram doadas pelo Dr. Eugênio Follman, que é nosso parceiro e, digamos que, padrinho da escola e da própria Associação de Luthiers do Brasil, que nasce do núcleo da escola. Em 2014, 20 alunos e associados se juntam para discutir o estatuto que eu e a Mary Flório, minha esposa, redigimos. Isso é 2014. Decidimos nomear como Associação de Luthiers do Brasil, porque nesse núcleo inicial já tínhamos algumas pessoas de outros países. E assim a escola foi crescendo. Eram dois professores dos cursos iniciais, Hugo Rodrigues e o Matias Nemeth, um argentino, que teve que voltar para a Argentina. A pedido do diretor do projeto, que pediu para mim e para a Mary Flório, minha esposa, substituirmos o Matias Nemeth. E assim se dá a nossa entrada na luteria. E a partir do curso inicial, eu e a Mary Flório, com a nossa bagagem pedagógica e acadêmica, fomos formatando o curso de uma maneira um pouco mais didática. E esse é o formato que prevalece até hoje, com muito sucesso. Nós já formamos aproximadamente 500 alunos na região, sendo que pelo menos 50 estão trabalhando em oficinas na região, trabalhando efetivamente com a luteria. Não só construindo, mas trabalhando na manutenção de instrumentos.
Muito bem, então vamos ter alguns assuntos hoje que são independentes um do outro. Os temas que eu vou tocar são, na realidade, independentes entre si. O que mais interessa aos luthiers é a escolha da madeira para fazer o instrumento. Porque ele vai tomar muito tempo da vida dele, um instrumento, 1 mês, 2 meses, é muito tempo. E o tempo que a gente utiliza para fazer certas coisas, ele não volta mais. É uma das características do tempo. Então, para facilitar a escolha de material, se ele tem várias opções de escolha para um bom instrumento, é saber se ele vai responder para as frequências altas, médias e baixas. Aí, se ele escolhe bem o material, ele vai ter um instrumento que seja bom nas 3 regiões. Mas se a madeira não é boa em altos, médios e baixos, então o instrumento vai ser desse mesmo tipo. Então, a escolha da madeira é muito importante. E muito mais do que catalogar a madeira por frequências altas, médias e baixas, é muito mais importante se se faz com um instrumento de medição, que te dá o real time, que é a resposta de intensidades por frequência, que é mais ou menos isto aqui. Se nós temos um gráfico mais ou menos de 30 Hz, Hertz são ciclos por segundo. Quantas vezes ele bate em um segundo? Desde 30 Hz até mais ou menos 15.000 Hz. Este gráfico que aparece aqui, ele tem uma parte de baixos, uma parte de médios e uma parte de agudos. Porque no instrumento musical você tem que amplificar todas as frequências. Fazem quando escolhem um microfone ou um alto-falante. Pedem a resposta de frequências desse aparelho, microfone ou alto-falante. E veem se ele é reto. Porque se ele é mais ou menos assim, o que mais interessa no microfone é que seja muito bom em todos eles. Este é um bom microfone. E assim tem que ser a madeira para o instrumento. Se ele é ruim em algum destes âmbitos, então assim vai ser o instrumento também. Então, por essa razão, é muito importante vocês escolherem bem a madeira antes de perder o tempo com ela. No piano nós temos, para os baixos, os martelos com muito feltro. Na parte dos médios, martelo com quantidade intermediária de feltro. E nos agudos com muito pouco feltro. Porque aí a madeira está muito perto. Por quê? Porque para os agudos nós precisamos uma batida muito intensa em uma área muito pequena. Então, dessa maneira é que vocês podem identificar a capacidade de produzir essas frequências na madeira direto. Por quê? Porque quando vocês têm um tampo, vocês têm a mesma madeira de um lado que de outro, porque foi cortada da mesma peça. Se vocês batem nela com um martelo agudo, por exemplo, este tem duas formas de bater. Uma delas é com a madeira e outra tem uma borracha. Depende da dureza da batida, quais são as frequências que você mais excita. Então, tem 3 maneiras diferentes de bater e vocês vão fazer isso com a madeira que vocês têm. As duas são tanto emissoras do som como batedoras. Esta bate nesta e esta bate nesta. E você ouve os dois, se você está perto delas. Então, se vocês colocam nela as duas horizontal e batem na ponta aqui, assim. Desta maneira, batem na ponta, tem que pegar sempre neste ponto aqui e tentando de a mão não atrapalhar a vibração. A mão não pode atrapalhar a vibração, só com o dedo. Se vocês batem nela aqui,
aí vocês vão obter a resposta para os agudos. Porque uma placa receptora batida com um martelo agudo soa preferentemente nos agudos.